Oi, bem-vindos a mais uma aula da Locali. Eu sou Leila Kumura, uma das fundadoras da Locali, uma empresa que surgiu com o objetivo de ajudar empreendedores de marcas locais a terem mais sucesso nos supermercados brasileiros. O tema da aula de hoje é como deixar de ser ignorado pelos compradores de supermercados. Se você é empreendedor de marca local e já começou a vender para os supermercados, provavelmente já foi muitas vezes ignorado e já percebeu que ter respostas é mais raro do que você gostaria, certo? Você manda contato para os compradores e fica sem receber nenhum sinal de fumaça. Isso é bem comum. Então, quero passar para vocês como vocês podem trabalhar para que isso não aconteça com tanta frequência no seu dia a dia. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, que eu quero que vocês entendam que é importante é vocês entenderem o dia a dia do varejo. Um comprador de um supermercado é responsável muitas vezes por centenas de fornecedores. Então, os compradores são divididos em áreas nos supermercados. Então, você vai ter a área de mercearia, vai ter a área de perecíveis, vai ter a área de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Isso é dividido dentro do varejo. E esse comprador, dependendo da área que ele atua, ele vai ter múltiplos fornecedores para gerenciar. Muitas vezes são dezenas, centenas de fornecedores. Então, além de ele receber o contato de novos potenciais fornecedores, eles também têm que gerenciar o dia a dia com os fornecedores atuais, desde grandes empresas a pequenas empresas. Então, esses compradores, gente, eles devem receber centenas de contatos por dia. É quase humanamente impossível que ele consiga atender e responder todos os chamados. Então, isso não é necessariamente uma desculpa para você não receber uma resposta, mas é a realidade do varejo. E a gente precisa entender que esse comprador, ele vai receber milhares de mensagens por dia, ele é bombardeado de mensagens. Então, já fica aqui o primeiro ponto de que se você quer se diferenciar, se você quer chamar a atenção do varejo, não pode ser uma mensagem qualquer. Não pode ser aquela mensagem: oi, eu tenho um novo produto, quero apresentar para você, segue o meu catálogo. Precisa ser um pouquinho mais do que isso. Então, a primeira coisa, se você quiser receber uma resposta do comprador, é buscar uma abordagem diferente. Tem pessoas, por exemplo, que pegam a abordagem do: "Ah, eu estava vendo seu sortimento de, sei lá, sorvetes, e eu vejo que vocês têm várias marcas parecidas nesse segmento e que a minha proposta traz uma premiumização que vai ser muito interessante dentro do portfólio de sorvetes que você tem no supermercado". Então, qual abordagem foi essa? Foi: eu vou te dar uma informação, né, eu estou analisando o seu segmento e eu estou trazendo uma solução. Então, gente, primeira coisa, se você está começando a entrar em contato com supermercadistas e não recebe resposta deles, pense na sua abordagem. Tem que ser estratégica, principalmente se você quer muito esse varejista. Tem gente que dispara, né, gente, milhares de e-mails e espera uma resposta. Não é a recomendação, tá? Porque normalmente você tem uma lista de varejistas que você gostaria muito de entrar, de fazer negócios. Então, para esses varejistas, estude a estratégia, estude, né, a composição de portfólio, o que faz sentido, o que você está agregando para esse varejo, e aí, nessa primeira abordagem, traga uma abordagem mais inteligente ou mais customizada para aquele varejista. Se você estiver mandando só um catálogo de produtos esperando uma resposta, eu acho que você está muito esperançoso, né? Porque catálogo de produtos, gente, não é mais um diferencial, né? O varejista ele deve receber centenas de catálogos de produtos todos os dias. Então, não é através de um catálogo que você vai impressionar. Então, se você estiver mandando um catálogo, pare. O que eu recomendo é fazer uma apresentação institucional customizada, principalmente focando no ponto de vista do varejo. Não é: eu quero apresentar para você o meu produto. É: deixa eu te mostrar como o meu produto vai te ajudar a vender mais. E você pode fazer isso através de dados de performance, mostrando que seu produto realmente é diferenciado, por que que ele é diferenciado do que ele já tem nos supermercados. Se você não sabe fazer essa apresentação, não tem ideia de onde começar, eu vou deixar o link aqui da nossa aula especial que eu gravei só sobre como fazer uma apresentação convincente e eficiente para o varejo. Então, assista essa aula sobre
que vai ter nessa apresentação, quais os cases você pode trazer, como você prova com dados e como que você fala a linguagem do varejo. Isso é super importante. Então, gente, primeira coisa, quando for fazer essa primeira abordagem, se você não quiser ser ignorado, pense com cuidado. É uma abordagem estratégica esse primeiro contato. Caso, mesmo assim, você esteja sendo ignorado pelo varejista, não desista, né? Eu sou daquela filosofia de que uma hora vai. E que o mundo dá voltas muitas vezes. Às vezes o varejo, ele recebe seu produto e fala: "Ai, não preciso desse produto agora". Mas depois de um tempo, alguma coisa acontece, ele fala: "Puxa, lembro de ter recebido algo sobre aquele produto, deixa eu resgatar agora". Então é importante, gente, que não é só porque foi ignorado que você não vai mais insistir. Vai sim. Mas como é essa insistência? Eu gosto de chamar de insistência criativa, que é você mandar informações periódicas para aquele contato, nutrindo com informações úteis e relevantes sobre os seus produtos e a sua marca. Então é legal você compartilhar, por exemplo, notícias, lançamentos. Talvez você tenha entrado num outro varejista que é interessante e falar: olha, meus produtos estão cadastrando agora no São Marché, vamos conversar? Ou, olha que bacana a ativação que eu estou fazendo nesse supermercado, está dando super certo, eu aumentei o meu sellout em tantos por cento, né? Então, mostrar dados, compartilhar informações que construam a relevância da sua marca e do seu produto para o comprador. Então, não é só, eu vejo muita marca esperando resposta e manda informações do tipo: ah, vamos conversar? Ah, já viu o meu catálogo? Vamos marcar uma reunião? Ah, e aí, conseguiu ver o meu catálogo? Não é esse tipo de informação que vai fazer com que você consiga a resposta do comprador. Mas, se você mandar notícias interessantes, coisas legais que você está fazendo com a marca, conquistas da sua marca, se você apareceu em alguma mídia, se você fechou uma parceria nova, tudo isso, gente, é interessante para o varejista. E aí você começa a mandar diferentes mensagens, e aí uma hora, clica ali no varejista e ele fala: puxa, agora eu quero falar com essa marca, ficou interessante para mim. Então, pratiquem a insistência criativa, gente. Mas para isso, lógico, vocês precisam fazer essa movimentação na marca e ter história para contar, tá? Então, essa é uma das dicas. Se você já vende para o comprador, mas está sendo ignorado mesmo assim, acontece muito, né, gente? Você cadastra o seu produto, o comprador fala: ah, então tá bom, agora eu deixo esse produto rodando aí, vou cuidar das contas maiores. E aí você tenta marcar uma degustação, tenta marcar para entender como estão indo as vendas, e o comprador, ó, não fala nada. E você não sabe se está vendendo, se não está vendendo, se você pode fazer alguma ativação, não pode fazer. É muito comum que isso aconteça também, porque, lógico, o comprador ele vai acabar dando mais atenção para as contas que rendem mais. E aí você que acabou de entrar no supermercado acaba perdendo essa prioridade. Então, de novo, vale para você também essa insistência criativa. É mandar sempre que possível para esse comprador notícias da sua marca. E vale também muito mandar coisas que funcionarem em outros varejistas. Então, por exemplo, você fez uma ativação numa outra rede de supermercados, né, numa outra loja e foi muito boa. Então você pega, coloca isso num documento e fala: olha, eu fiz essa ativação e eu consegui multiplicar as vendas por 2 naquele período. Vamos fazer algo parecido? Varejo, gente, é movido por resultado. Então, se você mostra para ele algo que possa funcionar e aumentar as vendas, ele vai se interessar. E é assim que você vai conquistar, né, captar a atenção dele para sentar para uma reunião, para desenhar um plano de ativação para sua marca. Então, gente, ser ignorado acontece, faz parte, o varejo ele é dinâmico mesmo e, né, nem sempre esse comprador vai conseguir te dar atenção, mas conquiste essa atenção, trabalhe por ela. Trabalhe para ser visto, para ser, né, prioridade na vida do comprador. Mas isso, gente, tem que ser trabalhado. E uma coisa muito importante que eu vejo no varejo é que não é levar para o pessoal. Tem muita gente que fala: ah, eu fui ignorado, poxa, ele não me respeita, não tem educação. Não é sobre isso, né? Às vezes você não consegue dar atenção para todo mundo mesmo. Não leve para o pessoal, tá? É uma questão de uma hora, vai ter a oportunidade, continua insistindo, mas insistindo de maneira que seja relevante, que traga informações relevantes. Tenho muito varejista, gente, que eu mesma, quando a gente fez trabalho, né, de representação comercial, e até hoje, quando a gente fecha parcerias com o varejo aqui pela Locale, tem muitos varejistas que
eu nutro, né, tô nutrindo essa relação há anos, e o varejista nem me dá atenção. Recentemente, teve um caso de um varejo que eu tinha conversado 2 anos atrás. E desde então, lógico, né, eu nutro diferentes mídias sociais, né, a gente está em contato, eu mando alguns e-mails e tal. E recentemente ele entrou em contato para uma parceria, e foi muito legal. Mas eu olhei no meu WhatsApp, tinha 2 anos que eu falava com esse varejista, e ele nunca tinha, prestado atenção. Mas, à medida que a gente foi construindo, né, relevância para o Locale, né, tendo mais exposição, começou a ficar interessante também. E aí ele entrou em contato. E para mim, tudo bem, gente, demorou 2 anos? Demorou, mas foi muito legal, né. Então, insista, não perca essa esperança, e continue fazendo esse trabalho de contato com o varejista. E um outro ponto que eu vou enfatizar para vocês, além de não ser pessoal, né, é que comprador, gente, muda muito. E é uma pena, né? Porque às vezes você está fazendo aquela construção de relacionamento com aquele comprador e ele muda para uma outra rede, ou ele sai, ou ele muda de departamento. Essa troca de cadeiras acontece muito no departamento comercial. Então é muito comum que você esteja falando com o comprador e tenha que começar tudo de novo com outro comprador. Então, é sempre um relacionamento que você vai construir com vários compradores. E é legal que você construa um relacionamento, né, saudável com o comprador, porque tem muitas vezes que esse comprador gostou de você e estava numa rede, e aí ele pode levar você para uma outra rede quando ele muda de emprego. Então, construam relacionamentos também, tá? Então é isso, gente. Pare de ser ignorado pelos supermercadistas, mas trabalhe para não ser ignorado, né? Chega de catálogo de produtos e chega de aqueles mensagens, vamos marcar uma reunião, vamos marcar uma reunião. Me mostra por que que eu tenho que marcar uma reunião com você, né? Então, trabalhe nesse contato, seja estratégico nessa abordagem para você não ser mais ignorado pelos supermercados, tá bom? E é isso. Se vocês quiserem mais informações sobre a Locale, vou deixar aqui todos os nossos links. Se vocês quiserem mais dicas, né, e saber como fazer essa abordagem, entre em contato com a gente, porque a gente é especialista nesse assunto. E fico por aqui. Até a nossa próxima aula. Até mais.